Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Comentando Notícias, o Comentando Notícias de agosto, né? Como é tradição nesse tipo de quadro, eu trouxe um convidado, tá? Hoje eu dou minhas boas-vindas ao Luciano aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. Imagina. O Lu é estudante de jornalismo, é isso? Então, eu acho que ele vai enriquecer bastante o debate, além de, claro, eu já sou um senhor idoso, cabelos brancos, ele tem uma visão bem mais jovem, vai trazer também um outro lado da moeda aí, da interpretação, de alguns fatos. Confesso para vocês o seguinte, eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade para selecionar algumas notícias, porque o nosso BBB, o Big Brother Brasília, de agosto, tá fervendo, tá muita coisa acontecendo. Então, eu confesso para vocês que esse programa tinha que ter umas 10 horas para poder abranger tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Inclusive, nós estávamos aqui falando um pouquinho antes do vídeo começar, quais que nós íamos falar, porque é muita coisa. Então, a gente pegou aqui um pouquinho de tudo, porque política, apesar de ser a lógica do nosso canal, o próprio nome diz isso, né? Vamos tentar também trazer outras coisas que também tem esbarra aqui na política. E vamos lá. Luz, de novo, você está aí com o microfone aberto, com qualquer intervenção. Eu quero falar de tal notícia, já que você também trabalha na área especificamente, tá? Tranquilo. Primeiro, para quem não assistiu o nosso podcast de quinta-feira, o IDCast, perdeu a entrevista com o Luciano, foi muito boa. Você é estudante de jornalismo e atua na área. Semestre, atuo na área, eu trabalho na Record TV. Em qual programa? Balanço Geral Manhã, todo dia das 5 às 8h30. Você trabalha no backstage? Isso, na parte da redação. Na parte da redação, então você sabe muito bem como é que funciona essa vida aí de apurar. Exatamente, essa aí é a mais legal de todas. E é o que ninguém vê, fontes, né? É o que ninguém vê, que todo mundo acha que é fácil, mas é a mais gostosa. Então, de novo, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos depois aqui, acho que tem uma notícia aqui que vai ser bem legal, pra gente falar bastante sobre o papel da mídia, o papel do jornalismo, tá? Mas vamos começar com uma bem tranquila, que a gente estava comentando aqui, que é o número de habilitações, ou seja, CNH, está diminuindo com o passar do tempo. Cerca de 10% a menos em relação aos últimos 3 anos. Então, tempo pré-pandemia já tinha uma pequena redução e a pandemia potencializou essa diminuição. E esse número, essa diminuição, quando se analisa 18, 21 anos, ela é muito maior, fica em 30%. Tá? Faz sentido ter carro para você, Lu? Hoje em dia não, sinceramente, isso é até um problema assim que eu tenho em casa com o pessoal, porque eu não sou adepto a dirigir, então não é algo que eu gosto de fazer por particularidade minha. Eu pensei que eu era sozinho nesse mundo. Não gosto, assim, não gosto, pra mim é motorista particular, Uber, qualquer coisa do tipo, senta no banco de trás, vou mexendo no celular, não sou muito fã de dirigir, não gosto de ficar atrás do volante. E eu até brinco, a minha namorada brinca comigo falando, meu Deus do céu, você tem que dirigir logo. Eu falo que ela é minha motorista, ela dirige, pra que eu vou dirigir então? A gente mescla. Qual sentido? Entendeu? Não precisa os dois, enfim. Hoje em dia, acho que principalmente por causa da pandemia que afastou o presencial, as pessoas poderem estar ali para tirar a CNH, fazer as aulas, foi mais um motivo para afastar, principalmente os jovens. Hoje em dia está tudo tão difícil de você se conquistar no começo, e o preço da CNH hoje em dia é um pouco elevado para uma grande parcela da população, então acho que isso é mais um motivo para afastar as pessoas, além da pandemia que já ia tirar as pessoas naturalmente dessa procura, que elas iam ter que dar preferência para outras coisas, né? Por exemplo, comer, né? Com certeza. Vezes. É interessante ver que esse estudo começou a notar essa queda em 2019, ou seja, quando não tínhamos notícias de uma doença avassaladora. Então, a pandemia acelerou, mas também já era uma coisa que já estava acontecendo. Eu confesso para você também, sou muito dirigir, não. Sou habilitado desde os meus 18, mas dá para contar aqui nos dedos quantas vezes eu dirigi desde então. Eu tirei minha habilitação também fazem 2, 3 anos e acho que eu peguei no carro umas 4 vezes depois e nunca mais. Então, primeiro que eu acho que o sistema é falho. Se ele me deu habilitação, tem alguma coisa muito errada aí, eu não acredito. Então, por segurança minha e dos outros, eu fico fora do volante. Foi um argumento muito bom muito contra válido. Você mesmo, muito válido. Então, no tribunal, com certeza, você já bateria o martelo. Excelência, desconsidere o que eu estou falando aqui.
Mas eu já tenho um pé atrás. Se me habilitou, tem alguma coisa errada. Segundo, que eu nunca gostei mesmo, não fazia sentido. Mas meu pai sempre gostou de carro, sempre falou, 18 anos tem que ter o seu carro, etc, etc. Aí veio a faculdade você tem dinheiro para pagar a faculdade. E olhe lá. Aí eu falei, vou ter um carro, é mais um gasto. Eu sei da facilidade de transporte e mobilidade do carro, como aqui em São Paulo a gente precisa, né? Na época não tinha o metrô Mackenzie, então era transporte público para lá para cá. Talvez se tivesse um carro facilitaria. Sim. Mas eu não estava conseguindo pagar a faculdade direito. Imagina Quem dirá um carro IPVA, né? seguro, gasolina, estacionamento. Pelo menos a gasolina era um pouco mais barata na época. Exatamente, porque hoje, inclusive a gente pode falar daqui a pouquinho do cancelamento do Uber. Né? Calma, vamos lá. Aí passou a faculdade, eu já estava acostumado a viver sem carro, continuei sem um carro. E hoje, com os aplicativos de transporte, a rede de transporte público dando uma melhoradinha, né? Não faz sentido para mim. E eu já sou um idosinho. Agora, imagina o pessoal que está vindo agora pensa a mesma coisa. Fala, tem o Uber. Quem quer? A pandemia há de passar. Tá? Amém. Deus quiser. E quando a gente voltar ao normal? Né? Vou num barzinho, vou numa balada. Tinha um motorista da rodada, que ele ficava sem tomar álcool. Com os aplicativos... Nossa, faz muito tempo que eu não escuto esse termo, motorista da rodada. Motorista da rodada, é o escolhido. É o cara que não vai... vez, que não ia beber. Com esses aplicativos hoje, qual que é a lógica? Sim, e muitas vezes você acaba economizando muito também de gasolina. Você coloca 4 pessoas para dividir um Uber, você acaba pagando menos às vezes do que entrar no transporte público, dependendo de onde você vai, com a passagem a R$4,40. Sim, e sem contar que não só essa parte, mas ter um carro gera muito gasto. Sim. Tá cheio de vídeo aí no YouTube perguntando, vale a pena alugar, vale a pena ter, vale a pena financiar, pagar à vista ou viver de aplicativo, tá? Todos os resultados que eu cheguei na cabeça e todos os resultados que eu vi se você já tem muito dinheiro e, tipo, não vai fazer diferença, ter um carro é um luxo. Sim. Agora, se R$500 vai fazer diferença na sua vida, não tenha um carro. Porque fala, parcela, consegui, parcelamento aqui, vai dar os R$500. Sim. Só que esquecem de te falar que tem o IPVA, tem o seguro obrigatório, o seguro opcional, tem estacionamento, a gasolina, que todo mundo diz hoje, eu de novo eu não dirijo, então eu acredito. Né? Precisa de um jornalista para dizer que tá caro. Tá? Peguei falando que realmente... que me consta que está muito caro, eu também não passo no posto. Eu estava vendo algumas coisas que a gasolina era muito mais barata o litro e aumentou. E em comparação com os outros países, assim, algumas pequenas comparações, a gente vê que o litro é bem caro aqui no Brasil. Então é melhor R$7 é uma corrida de Uber, dependendo de onde você vai, é melhor uma corrida direta do que 1 litro só de gasolina. Com certeza. Inclusive, o Uber tá cancelando muito, né? Sim, esses últimos dias. E meu Deus. Até um comentário que você falou sobre esses gastos além, fora a segurança, né? Hoje em dia, quando a gente sai à noite, a gente não tá totalmente seguro que você vai deixar o seu carro em qualquer lugar. Vem esse gasto, estacionamento. Dependendo do lugar que você vai, só o estacionamento é R$50. Então, principalmente à noite, lugar movimentado, movimentado, isso. Então, coloca aí na ponta da caneta R$7 o litro da gasolina, vamos imaginar, R$20. Mais R$50 para parar no estacionamento, mais a dor de cabeça que você pode ter se algo acontecer. Melhor pegar o celular, dar 2 cliques ali e pedir um carro mesmo. Era melhor, né? Porque hoje... Pelo menos nesses últimos 2 meses, eu venho notando que as pessoas reclamavam muito do cancelamento do Uber, que é tipo, não cancela, pelo amor de Deus. Sim. Até então, eu não tinha sofrido com isso. Falei, eu não cancela, porque eu faço viagem muito curta. Né? Por conta da pandemia, eu fico aqui no meu bairro, o estúdio é pertinho da minha casa, então eu faço corrida de R$4, R$5. Mas de uns 15 dias pra cá, realmente chegou, bateu a maré aqui. Não pega, é incrível. Antes eu reclamava bastante do 99, porque eu usava os 2 aplicativos pra ver, né? Comparar ali, às vezes um tava mais caro, outro tava mais barato, então eu ia aonde a maré me levava. E o 99 realmente, eu sempre demorou um pouco mais os carros, pelo menos pra mim. E muitas vezes eles cancelavam. Falava que era mais barato, mas tinha pouco motorista, né? Sim, tinha menos motoristas e parece que sempre um cancelava. Tipo, eu nunca conseguia pediu 99, o primeiro já... 2 minutos chegou. E o Uber não tinha nenhum problema de cancelamento, por mais que, sei lá, fosse uma corrida de R$9, no Uber seria R$9,50. Então, era sempre 2 minutos, bateu, chegou. Só que de um tempo pra cá... Tá impossível.
Nenhum dos dois. O 99, que já era impossível, continua. E o Uber agora virou mais um problema do que uma solução também, assim. Porque tem horas que você tá acostumado com um serviço que é muito bem prestado. Você sabe que se você pedir a 2 minutos, vai estar ali a 2 minutos. Sim. E agora não tá mais. Agora vai ser que nem ônibus. Você tem que sair meia hora. Isso. Você de já começa a se intervalo. programar antes, né? Tipo, e agora? Será que vai chegar? Será que não vai? Porque já não tá como antes. Então, qual será que é o verdadeiro problema para isso estar acontecendo? Será que é o preço da gasolina? Eu sei que diminuiu bastante motorista por causa desses preços e muita gente usava carro alugado, então a gasolina é muito alta, mas Não o aluguel do compensava carro pra não pagar. batia, no final das contas, dava mais, o cara saía perdendo do que ganhando. E será que é esse o verdadeiro motivo? Também, em contraponto disso, a gente viu um aumento muito grande de motoristas no começo da pandemia, porque perderam os trabalhos e usaram a Uber como solução para mais um emprego. E aí, onde foram parar esses motoristas? Será que já está voltando tudo o suficiente para eles também terem saído do aplicativo? Eu vi um comediante falando que o Brasil não é para amadores, porque normalmente quem vai para o Uber tem exceções, tem pessoas que têm carreira, tá lá desde o começo do aplicativo. Sim. Mas segundo o humorista, foi um stand-up, o humorista falava que o Brasil não é para amadores porque o Brasil está começando a desempregar o desempregado, que era a pessoa que recorria ao Uber. Realmente tá difícil, porque a gente vê muito motorista saindo agora, porque não faz sentido, não tá pagando. Eu sei que tá complicado. Por que eu falei isso? Linkando com a notícia anterior. Tô começando a pensar se vale a pena alugar ou ter um carro. Porque... Será que em 2022 teremos um Danilo pelas ruas de São Paulo, dirigindo? É só ver, se o índice de acidentes aumentar exponencialmente, principalmente na Zona Norte, aqui a gente já vai entender o que está acontecendo. Você já pode ter uma suspeita, falar, Danilo tá solto aí, tá? Mas esse é meu medo, tanto é que por isso que eu não aluguei até hoje, né? Sei lá, não nasci para isso, mas eu vou ainda dar um tempinho no Uber, esperar que ele volte a funcionar com perfeição e maestria, mas se chegar ao ponto de ele ficar impossível, como diz hoje que o Uber é quase um pedido de humilhação, muito obrigado, senhor, por não ter cancelado, que eu vi um meme na internet nesse sentido, se continuar assim, talvez mais pessoas, talvez as pessoas que venderam o carro, eu tenho alguns amigos que falaram, vendi o carro porque fiquei acostumado com o Uber, e agora pensando... Agora talvez seja a hora de voltar. Bom, quem sabe ano que vem não tem um vlog dentro do carro do Danilo comentando sobre política. Eu já sou ruim naturalmente, se eu ficar dirigindo, que inclusive é uma infração. Não, sem dirigir, só dentro do carro mesmo, pode ser parado, senão é muito problema, né? É melhor não. Cezinha, tem alguma informação sobre isso? Tem carro, Cezinha? Não tenho carro, não tenho nem habilitação. Nem habilitação? Quantos anos? 24. 24, tá vendo? Mais um jovem sem habilitação. Então agora eu tô me sentindo melhor porque eu pensava que era o único. Minha mãe me critica muito. Eu também sou altamente criticado todos os dias, todos os momentos. Né? Por não dirigir. Porque, por exemplo, uma vez por mês, né? Eu tô morando sozinho desde fevereiro do ano passado. Uma vez por mês eu encho o saco dela pra gente ir no mercado. Com que carro? Com dela. Aí às vezes a bosa dá alguma coisa, tem que levar no veterinário. Com que carro? Aí, ó. Entendi. Enfim, mas pensa que nos outros 28 dias do mês... você não pede nada, eu não tenho nada. Se fosse o meu carro, ele ia ficar na garagem durante 28 dias. Não faz sentido. Não tá valendo muito a pena e é mesmo, completamente realmente compreensível o porquê o número de habilitados está diminuindo. E eu acredito que vai ser uma boa relação. Se o Uber melhorar, aumentar o valor da tarifa, porque realmente eu só tenho notado que está caindo o valor da tarifa. Se aumentar o valor da tarifa, talvez esse número continue a baixar de jovens sem carros. Certo? Concordo. Vamos falar agora de um outro assunto aqui. Vacina sendo exigida como um passaporte para entrar em comércios em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo foi anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, sucessor do Bruno Covas, de que para entrar em comércios, aí sendo excluídos os bares e restaurantes, você precisa apresentar a sua carteira de vacinação. Cezinha, eu fiz merda aqui. Você consegue empurrar para mim a minha carteira? Que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá? O tiozão já veio preparado aqui. Mas quando você faz a vacina, né, normalmente você... Obrigado, César. Normalmente você ganha
tão famoso green card lá, né? Tá aqui o meu para comprovar que eu tomei a primeira e a segunda dose, apesar de que, remontando aos outros comentando notícias, que eu tenho pavor de agulha, e às vezes a gente questiona a eficácia de uma de outra. Tomei, Butantan Vac. Segundo ele, tem aqui esse QR Codezinho, você vem aqui, lê esse QR Code, e aí vai para um aplicativo do Poupa Tempo. O aplicativo do Poupa Tempo vai sair aqui um certificado de vacinação, é as mesmas informações aqui. São as mesmas informações que estão aqui. Quem aplicou, qual foi o local de aplicação, qual foi a data da primeira e da segunda dose, qual foi a vacina e o lote. E aí, com esse passaporte aqui, como se fosse um certificado, você poderia ingressar, pode deixar aqui, não tem problema não aparecer, tá? Você conseguiria ingressar no comércio, né? Bem, em outras palavras, vacina obrigatória. Quem não for vacinado vai ficar que nem um pária, fora da sociedade. Isso era algo muito comentado no começo, quando a vacinação começou, né? Sobre se seria ou não obrigatório. E, de maneira indireta, transformaram a vacina em algo obrigatório. Eu sou totalmente a favor da vacina, inclusive fui teste da vacina, fui testado. Verdade, você foi fui teste, uma cobaia da vacina. Então, até uma outra dúvida que me surgiu agora. E a minha, que não tem o QR Code igual a de todos, que tomaram a vacina pelo SUS? Eita, é verdade. A minha é de um instituto. Como será que eu vou ter ela pelo aplicativo? Depois e aí, é uma Ricardo pergunta Nunes? que eu vou ter que dar uma olhada, vou ter que ligar lá no instituto para saber. Mas... Não te dão nada? Eu tenho uma carteirinha de vacinação, É. só que não é igual essa. É uma carteirinha do instituto que eu participei do estudo. Então, ela é bem parecida, só que ao invés dela ser nesse papelzinho nesse estranho papelzinho aqui, assim na horizontal, ela é na vertical, assim. Então faz como se fosse um aplicativo mesmo. Como Faz se fosse um um teste. aplicativo. Baixa o aplicativo do Poupa Tempo com seu CPF. Foi isso que eu fiz, tá? Fazer com o CPF E faz aí. Tentar. Já aparece lá, certificado de vacina. Não. Mas, sinceramente, eu acredito que seja uma estratégia do governo relativamente boa, assim, para fazer as pessoas se vacinarem, porque hoje em dia a gente não tem nada que não seja vacina como algo que, por mais que tenha algumas teorias, igual você falou, sobre eficácia ou coisa do tipo, ainda é algo mais concreto que funciona. Fora isso, a gente não tem nada. A gente sabe como as coisas foram no ano passado, quando a gente não tinha nenhum medicamento, nenhuma vacina. E hoje a gente vê uma queda nos números de mortes e internações, principalmente depois que a vacinação acelerou. Então, nada mais justo do que levantar o bracinho lá para você tomar uma dosezinha, que as pessoas se esforçaram para fazer isso. Isso, então... apesar de novo aqui, eu tenho pavor, eu tomei e não morri, tá? Então façam mesmo. Muita gente reclamava que era caráter experimental. Né? Realmente, é uso emergencial. A Anvisa aprovou de forma emergencial porque era melhor isso do que nada. Sim. E graças a Deus, os números demonstram que está funcionando. Nós, inclusive, estávamos vendo o número de mortes, que eu não fico acompanhando isso, que eu acho meio mórbido, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, não é só essas pessoas morreram, mas, tipo, comparado com abril, o número de mortes está caindo muito, graças a Deus. Qualquer morte é lamentável, obviamente. Pode ser é triste. Mas eu digo, tá tendo um alívio no sistema público de saúde, por exemplo. E o que aconteceu nesse meio caminho aí, né? Não teve um lockdown, não teve uma quarentena. Inclusive, teve vacinação. Antes de ontem saiu uma notícia que nenhuma UTI do estado de São Paulo se encontra mais com lotação, né? Lotação, com nada do tipo. Então, assim, a gente vê que essas outras notícias também comprovam esses números que estão saindo, por mais que sejam duvidosos, algumas vezes as pessoas duvidem deles. É bom você comparar, quando você tem outra base de comparação, por exemplo, essa, para começar a colocar um pouco mais de fé, ou acreditar mais nessas notícias, nessa divulgação. Base, né? Porque são dados, né? E, claro, pode haver falhas nos dados, nesses números, nessa contagem. Enfim, mas
baseando-se em outras coisas, a gente consegue ver se realmente está dando certo ou não. Seria controverso, né? Se lá tivesse, tá diminuindo, mas saísse uma notícia que os números de UTI estão super lotadas. Então, aí você ficaria, mas como assim? Mas quando a gente vê uma similaridade entre ambas ambas caindo, a gente consegue colocar um pouco mais de fé nessas notícias. 2 informações aqui importantes para falar sobre a vacinação é que, primeiro, algumas mortes acontecem mesmo com vacinados. Nós tivemos aí o último caso do Tarcísio Meira, ele já estava vacinado. O Silvio, né? Ele não faleceu, mas ele chegou a ser internado durante um dia, também vacinado. A gente sabe que conforme você avança 70 anos para frente, a imunidade, mas não só da corona. Você pode ver que antigamente as pessoas morriam por gripe, né? Então também o sistema imunológico de idosos são mais debilitados, então não tem relação necessariamente de que só porque uma pessoa faleceu que a vacina não funciona. Sim. Tanto é que ela tem eficácia de 90%. O universo sorteia aquele 0,1 atinge alguém. Inclusive, por que eu falei disso? Você estava comentando de uma notícia lá nos Estados Unidos, né? Que era um médico morreu. Dar uma coladinha. Uma notícia errada virou um link mais compartilhado pelo Facebook nos Estados Unidos. E esse link, ele falava sobre uma morte de um médico, e eles atribuíram a morte, o motivo da morte dele, por ter tomado a vacina. Ele morreu 2 semanas após tomar a vacina. Meu Deus. Depois que esse link já tinha rodado o mundo inteiro, eles publicaram uma errata falando: não há evidências de que a vacinação causou a morte deste homem 2 semanas depois. Mas a esta altura o texto já havia se tornado muito popular entre movimentos negacionistas contra as vacinas. Então esse link ele teve visualização, ele teve 54 milhões de visualizações no Facebook, segundo um relatório que eles fazem todos os Estados Unidos, meses, né? Então, já espalhou muita coisa. Parece que se cada um conseguir falar isso para mais uma pessoa, 100 milhões, 1/3 da população americana já está com isso na cabeça. E a gente tem outro ponto, né, principalmente nos Estados Unidos, porque tem muito movimento negacionista de vacinas, antivacinas, e isso não só por causa da vacina da Covid-19, isso já vem de muitos anos atrás. E os Estados Unidos teve um pequeno aumento nos números, estava tendo um aumento nos números de mortes e de casos, e eles fizeram um estudo que a maioria desses casos eram de pessoas que não tinham se vacinado e participavam de algum movimento anti-vacina. Então, e lá como os estados costumam ter uma postura política mais parecida de onde você está, nessa localização, as pessoas são mais do lado da direita, são mais esquerda. Então, eles viam que nos estados que estava tendo aquele aumento era o estado onde tinha o maior número de movimentos anti-vacina. E até saiu uma notícia que tome vacina antes que seja tarde. Sim. Muitas pessoas estão se arrependendo. Então, só que estão se arrependendo na UTI. Já não tendo mais como voltar tão fácil. Então, tome vacina, gente. É mais melhor. A vacina, ela é preventiva, não repressiva. Ou seja, se você já estiver lá, como no caso dos Estados Unidos, muitas pessoas em UTI, já não funciona porque teria que ser um medicamento. O sintoma já apareceu, a doença já se manifestou, vacina é pré, antes. Inclusive, por isso que, por exemplo, a Ava, ela teve corona e ela ia tomar vacina tipo segunda-feira. Ela não pôde tomar porque ela tinha que ter um resguardo de uns 15 ou 30 dias, eu não lembro, para poder tomar a segunda, porque a vacina, ela é pré, ela não é remédio, ela não atua em doente, ela atua em gente saudável. Enfim, o Danilo de antigamente, quando ele não estava tão exposto, ele falaria que isso é seleção natural. Mas como eu sou uma pessoa comedida, não vou falar nada, tá? Mas enfim, poxa, eu lembro que nos Estados Unidos, antes da pandemia, tinha mesmo um movimento de falar que a vacina causava síndrome de Down em criança. Vacina. Sinceramente, em geral. Eu não gostava de tomar vacina de época. Vacina de quê, perdão? Vacina de época, sabe? A vacina da gripe que sai um certo tempo. Tem que fazer um monte de gente pra tomar essa daqui e tal. Eu não gostava, eu não ia tomar nenhuma dessas vacinas. Eu acredito que tem muitas pessoas que, como eu, pensavam essa coisa pra velho. Desculpa a palavra, mas era isso que acontecia. Tipo,
Ah, do nada, pra quê? Tô bem, não... sabe? Não achava desnecessário, então eu acabava não tomando. Aí eu fui contra esses meus princípios ou atitudes que tomei e virei cobaia. Foi legal, foi uma boa experiência, inclusive estou imunizado, graças a Deus, não peguei Covid. Aham. Então, pra mim, Aproveitando tudo certo. aqui, dar uma pequena pausa. Como é que é esse negócio? É que nem pesquisa de Ibope e os outros institutos. Não conheço ninguém que tenha respondido uma única questão. Agora eu conheço uma cobaia de medicamento. Então, Tava lá no site, você falou, eu vou. tava escrevendo uma matéria no dia, Uhum. inclusive estávamos trabalhando juntos na Sim. época. Uhum. Então foi ano passado. Foi perto de setembro, agosto, se eu não me engano. Aí eu tava escrevendo lá e as primeiras vacinas que vieram pro Brasil, Coronavac, toda, principalmente, abria o estudo de terceira fase para pessoas da saúde. Aí então não tinha como a gente participar disso tudo. Aí eu tô escrevendo uma matéria e tal, aparece lá, Pfizer vai chegar, os estudos de terceira... Fase. A terceira fase do estudo da Pfizer chegou no Brasil. Aberto para candidatos. Falei, opa, aberto para candidatos e tal. Fui ler a Em notícia setembro do lá, ano passado, você vacinar, falou, lucro. como será que funciona isso, né? Vamos ver. Eu sou um pouco curioso para essas coisas. Porque é igual você falou, nunca vi um cara que respondeu uma pesquisa do Ibope. E nunca vi alguém que participou de um estudo de vacina. Seria Pois eu. é. Aí eu falei, não, vamos ver. E mandei lá. Você tinha que mandar tinha que preencher um formulário Aham. falando se você tinha alguma doença, idade, altura, onde você morava, se já tinha tido Covid, se não, enfim. Escrevi tudo lá, de boa, tranquilo. Falei, vai dar nada isso daqui. Passou 2 semanas, me chamaram no WhatsApp, o instituto mesmo. A gente viu que você se inscreveu, a gente tem interesse no seu currículo. Aham, da sua participação, Nas- ok. Você tem interesse em participar? Vai funcionar dessa forma, dessa forma, dessa forma, que a gente vai te explicar direitinho tudo que acontecer com você, caso você tenha Covid, caso aconteça alguma coisa sobre a vacina, você vai ter total resguardo nosso, você pode ligar na hora, a gente cobre tudo e tal. Eu falei, tá bom, vambora, né? Uhum. E aí fui me aventurar lá. Aí é bem legal, assim, é bem um estudo mesmo, assim, você entra, é um laboratório normal, como se fosse uma clínica médica. E lá, no primeiro dia, eu peguei um termo gigantesco. De isenção de responsabilidade. Exatamente, sobre tudo, mas falando que caso acontecesse alguma coisa, eu teria total cobertura do Instituto e das entidades necessárias. Só uma pausa aí. Inclusive, uma médica esclareceu o porquê disso, porque ter essa abrangência de tudo. Vamos dizer que você tomou a vacina. Você tomou o placebo primeiro, Tomei né? placebo Vamos dizer que você tomou a vacina. E aí, a pessoa tá andando, atropelou. Você fala, não tem necessariamente uma relação uma coisa com a outra. Mas por que ele foi atropelado? Vai que ele deu uma tontura, Sim. e aí ele ficava vulnerável, levou uma pancada. Então eles começam a investir, tipo, que é um seguro universal da sua vida, para ver se, apesar da causa morte ser traumatismo no caso, o que esse traumatismo tem em relação com a vacina? Tem alguma lógica? Porque quando você pega uma bula de remédio, minha professora de matemática do primeiro ano falava, do quarta série falava, leia tudo, menos papel higiênico. Mas então eu aprendi a ler bula também. É só desgraça, tá? É porque em um dos 30 mil aconteceu uma morte, aconteceu uma neoplasia maligna. Mas todas essas coisas maldosas vão pra bula. É por isso que precisa fazer essa análise completa, porque pode ser até uma reação rara, mas é uma reação e ele tem que colocar na bula. Sim, enfim. Vamos lá. Aí cheguei lá, li o termo completo, tal, tudo direitinho, e aí eles fizeram uns exame de sangue, passei com o médico, conversei com o médico sobre minha saúde. Depois eu fui e tomei a vacina. A gente não sabe no estudo, no começo eu não sabia o que eu tinha tomado. Nem eu sei, nem quem aplica sabe, nem o médico sabe. Ela fica... ela tira de uma cápsula, deixa ela lá fechada com uma documentação fechada de cada paciente. E quando ela foi aprovada no Brasil neste ano, eles me ligaram, perguntando se eu queria que abrisse meu estudo. Quer saber o que você tomou ou não? A gente ainda não sabe, a gente pode abrir o seu estudo agora que a vacina foi aprovada. Caso você tenha tomado placebo, que foi o meu caso, você vem aqui que a gente vai te aplicar a dose.
Placebo é Ca- remédio falso. No caso, é tipo uma injeção com sal. É, uma injeção Água com e água e sal. sal. 50% das pessoas tomam placebo, 50% tomam a dose. Uhum. Eu não sei explicar exatamente o porquê que isso vale na pesquisa, mas eles usam esses números. É o número de controle para É ver um número de a controle pra população ver vacinada e a isso, não e a não vacinada. vacinada para ver a diferença desses dois números. E quanto que surge de anticorpos em um e no outro, enfim. Mas é estranho mesmo. É estranho. Ela me explicou no dia, eu entendi, falei, meu Deus do céu, agora eu entendi por quê. E passou 1 hora, me perguntaram, eu falei, não sei explicar, desculpa. Mas sabe o que é estranho? Porque ano passado a gente tava no meio da pandemia, então, tipo assim, a gente tá aqui no estudo, eu vou vacinar o César de verdade e você com placebo. Se morrer faz parte da ciência. Eu falo, quê? Mas enfim. Tudo em nome da ciência. Então, aí eles me perguntaram e aí eu falei, não, quero, né? Pô, agora tô até aqui 6 meses Pois achando é. que eu tomei. Se eu não tiver tomado, vamos tomar isso daí agora. É. Aí eles me ligaram num sábado, no domingo de manhã, eles já me ligaram de novo. Ó, você tomou placebo e tal. E eu Nessa hora já tranca tudo e fala, eu quero a vacina agora. já fiquei pensando, falei, caramba. E eu aqui achando que a vida tava um Uhum. morango, né? Tava doce. E a gente trabalhou numa eleição que a gente via a pessoa pra lá, pra cá, pra lá. Deus abençoou, viu? Mas enfim. Aí, enfim. Fui chamado lá na terça-feira. Terça-feira já tomei a dose, mais mais exame de terminhos, sangue, mais conversa com o médico, como é que foi todo esse tempo, mais exame de Covid, que toda vez tinha lá era uma cotonetada. É o PCR, né? Aquilo ali desse trem. pra A caramba. primeira vez foi ruim, a segunda eu Já acostumou? acostumei. Acho que hoje eu já nem ligo mais. PCR Só é aquele exame que vem um suave, um cotonete e vai lá. vai lá no seu cérebro, É. cutuca tudo aqui, você fica... Engraçado, entre aspas. Em novembro eu tava muito ruim, eu falei, meu Deus, é Covid. Fui no médico, aí a enfermeira falou, ó, vou fazer o exame, Eu lembro. o medicamento. Você tava mal, Eu porque eu lembro, caí eu lá no lembro. escritório, né? Aí eu fui no médico, ela falou, não espirre. Falei, tá bom. Coitadinha, ela fez assim. Mas deu negativo. Que é muito ruim, é muito horrível. ruim. É um cutuca lá mesmo, horrível. lá em cima. Parece que não estão pegando o seu cérebro e fazendo... Aham. Enfim, que interessante. Aí foi, eu tomei as 2 doses, a primeira foi dia 2, depois foi de 21 dias depois, dia 23 já tava mais de boa, mas recomendações as mesmas que são as de hoje. Continua usando máscara, não vai achando que tá tudo certo. Não sai muito doido Não lambendo o corredor. fica ali no corrimão. céu, não vai... Exatamente. Inclusive o médico falou isso, não vai sair lambendo o corrimão, porque não é assim. Ele Tô falou, protegido. tá tudo bem, tá tudo... Não, calma aí. Continua se cuidando e tal. Acho que continuei da mesma forma, sem sair, enfim. Uhum. Mas foi legal, foi uma participação engraçada. Uma coisa legal pra contar pros netos. Tipo uma experiência. Claro, vou contar com um pouco mais de sensacionalismo? Vou. Claro, vai dar um pouquinho. né? Mas tá tudo certo, vamos embora. É interessante falar que aquela vacina do Butantan, não a Coronavac, a desenvolvida pelo Instituto Butantan de Verdade, está em fase 3. 3 agora. E eles estavam comentando o seguinte, não vai ter a fase com placebo, tá? Eles vão fazer sem Eles placebo? não, sim. Eles vão usar outra vacina como grupo de controle, Legal, entendeu? diferente. Então uma população vai tomar a Butantan e outra vai tomar outra vacina para poder comparar, porque eles falaram que vai ser meio antiético agora todo mundo vacinando, inclusive na cidade de São Paulo todo maior de idade que foi até os postos foi vacinado, então a gente tem 100% da cobertura do pessoal que foi vacinar, né? Então falou que vai ser muito difícil achar alguém que não tenha tomado vacina. Então, por conta disso, farão estudos com quem ainda não foi. Farão estudos com pessoas que vão tomar outras vacinas. Ambos tomarão. Só um comentário, também foi uma recomendação do médico, na verdade não foi uma recomendação, no termo tava, que eu não poderia tomar nenhuma outra vacina da Covid caso eu tomasse aquela. Porque a gente sabe, né, as tecnologias de algumas são diferentes. A da AstraZeneca e a da Pfizer são iguais. Contanto que hoje eles até estudam misturar. Sim, aplicar uma segunda dose. Por exemplo, hoje tem a terceira dose possível. E tem muita gente falando que a terceira dose de quem tomou Butantan-Vac, Coronavac, vai ser a da Pfizer. Pode ser alguma enfim. outra. Então, mas eles pediram um tempo, assim. E outra coisa, eles falaram que eu não podia ter... Eles pediram pra eu não ter filho, por algum motivo. Tipo, fica um ano sem ter filho, alguma coisa assim. Você pretende ter filho? Foi uma das perguntas.
E toda vez, Meu toda Deus! vez que eu saía do estudo, eles me entregavam camisinhas, tipo, pra prevenir. Previna-se. E, Caracas. eu não sei direito explicar o porquê. Também não me questionei porque eu não Ah, quero por ter enquanto não teve filho, eu então... não me questionei porque eu não quero ter filho Aham. mesmo. O médico falou, você quer ter filho? Eu falei, não, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Caracas. E aí... Agora os teóricos da conspiração, mais um argumento aqui, então infertilidade. Nossa, eu acabei de instalar o caos na... Se algum negacionista Ó, ver, uma vez acabou. alguém falou o seguinte, as pessoas que procuram notícias falsas já têm uns julgamentos na cabeça. Aham, só tá procurando uma base, né, pra continuar Exatamente. teorizando. Então fica tranquilo. Quem já acha que é conspiração, que é... Você lembra? Eu falei, acho que comentando notícia, o 3 atrás ou 2, que muito antigamente tinha uma teoria de que uma vez as famílias que controlam o mundo vão vacinar, vão criar uma doença, vai reduzir. sim. Aí, ó, os teóricos agora vão falar, tá chegando. Isso, inclusive, é uma teoria, né? Que eles falam que até próximo, assim, que agora que é o Bill Gates... Isso, que é uma tá família bem que controla, envolvido tal. Uhum. nesse movimento de vacinação e tal. Ele fala que eles querem criar uma vacina que as pessoas só vão poder transitar caso elas tenham aquela vacina, Ó, o tomem aquela passaporte vacina. Vai ser como se fosse as teorias, né? Que eu vejo um pouco das teorias porque eu acho interessante. Eu também acho legal. Elas falam que é meio que vai ser uma vacina universal para todas as doenças. Uhum. Por exemplo, todas as gripes, todas as variantes da gripe vão ser curadas com aquela vacina. Vai ter, tipo, uma eficácia de 99,99999%, sabe? Uhum. E então você vai precisar Até então dela eu só pra vi tudo. vantagem, gente. Aí tem as teorias que falam que isso é do demônio, tal, enfim. Cada um acredita no que vê. Vai lá, lê, procura saber direito, para caso isso aconteça, você esteja informado, pelo menos não se assuste. Aproveitando que você é jornalista, como que você vê essa parte aí, esse movimento, não vou falar um movimento anti-fake news, notícias falsas, porque parece, ninguém quer ouvir uma notícia falsa, Sim. mas das versões, porque a gente já discutiu bastante aqui o que é considerado uma fake news, uma notícia falsa. Tem coisa que é muito fácil de constatar, tem outras coisas que são limiares, tem muita coisa que a gente depende muito do juiz, quem decide que é, né? Como que você, jornalista, encara essa situação? Bom, acho que a gente pode até fazer um gancho com uma próxima notícia para comentar sobre isso, que é sobre a passeata da Marinha. Exatamente. Estou encaixando aqui a manifestação, desfile da Marinha, né, que aconteceu em Brasília, no mesmo dia em que ia se votar o voto impresso. Projeto de lei do voto impresso. Aí muita gente encarou como uma intimidação. Outras pessoas como coincidência. Eu preciso de jornalista aí para me dar mais dados para poder chegar a um consenso. Mas enfim, vamos lá. Assim, eu acredito que funcione da seguinte forma. Sobre o desfile. A gente tem um fato muito forte por trás disso, algo que comprove hoje em dia se foi uma intimidação ou se foi uma mera coincidência? Eu realmente... É muito fácil, é só entrar no Diário Oficial e pesquisar se já tinha sido agendado com antecedência. Sim. Mas aí, inclusive, como eu falei, a gente estava até conversando sobre isso, né? Mas cadê o jornalista para dizer, será que foi agendado, que já aconteceram em anos anteriores, etc. Eu não vi, eu sinceramente não vi essa notícia em lugar nenhum, não vi. Dá uma pausa. Esse argumento, inclusive, eu vi em um programa, né, quando eu estava assistindo o jornal. Mas é engraçado que no dia seguinte, esse mesmo jornalista não veio falar, olha, fiz a minha lição de casa. Eu suscitei isso, entrei no Diário Oficial e vi... Não. Aí fica um monte de diversão. Sim. E a gente não faz ideia em quem acreditar. Por isso essa loucura, mano. Aí que entra... Assim, a gente não tem essa... Agora, a gente não tem esse dado. Você acredita que é coincidência, eu acredito que foi uma intimidação. Aqui, não tem uma fake news em cima daquilo. Aqui tem duas opiniões. Fato é uma coisa, opinião é outra. A gente não tem um fato muito bem analisado sobre como surgiu o desfile. Será que mesmo que foi no mesmo dia, será que foi só uma mera coincidência? Só tinha aquele dia para auditarem? Então, para mim a fake news surge quando
há uma comprovação de algo, ó. Deixa eu ver, aqui tem 2 luzes grandes. É fake news, porque tem bem mais aqui, ó. Não, tem aqui porque aqui eles não vão enxergar aqui. Tudo bem. Aqui também não, mas beleza. Também não vai, mas aqui tem 2. Tem 2 microfones. Aqui tem 2 microfones, mas alguém vai chegar e vai falar que tem 3 e vai colocar. Aí, viu? Olha aqui, ó. Tava embaixo, né? Alguém vai falar que tem mais um aqui, pronto. Então. Só que não tem. Uhum. Então, é um fato que não tem outro. Então, como você vai falar, vai ficar insistindo nisso que tem 4 microfones. Não tem. Aí, beleza. Aí a gente tá disseminando uma fake news. Uhum. O estúdio tem 4 microfones. Não, cara, não tem 4 microfones, tem 3. Só que pra pessoa que nunca viu o estúdio, Exatamente. o que custa ela acreditar que, lá tem 4. No caso do desfile, olha como nós somos dependentes do jornalista fazer a função dele. O desfile aconteceu? Não sei. Eu não estava em Brasília. Uhum. Alguém estava em Brasília e falou. Sim. Aconteceu. Está acontecendo. Entendeu? Uhum. Então, a gente realmente precisa daquele jornalista raiz que vai atrás da fonte, vai atrás da informação. E aí, com tudo isso, ele pode falar. Tem até uma piada de tiozão que fala, os 2 caipiras vê o negócio e fala, é merda. Não é merda, é barro. Aí o cara vai lá, tem consistência de merda. Não é merda. Tem cheiro de merda. Tem gosto de merda. É a mesma coisa aqui. O jornalista junta toda a informação, fala, gente, tem cara, tem cheiro, tem gosto de merda. Agora, se é ou não é, fica com você aí. Com você. Qual que é o problema hoje que eu vejo, e muita gente concorda? Esses passos estão pulando. Esse espaço de cheirar, de experimentar e apalpar. Tá pulando pro... Gente, merda. Calma. Sim. O desfile já tinha sido marcado? Como que foi ano passado? Não teve por causa da pandemia? Então, como que foi em 18? Teve no governo Dilma, teve no governo Lula, teve no governo Fernando Henrique? Houve um desvio de padrão? Tá vindo isso? Até hoje. Eu não vi. E dos 2 lados, tá? Do jornalista sim. que é mais à direita e o jornalista que é mais à esquerda. Isso é, inclusive, é meio que jornalismo de dados, né? Uma matéria que a gente tem na faculdade que é mais específica para isso, para esse tipo de pesquisa de dados, fontes, enfim. Não é muito... Não existem muitas pessoas que são que gostam... Adeptas ao jornalismo de dados? Que gostam bastante, assim. Pelo menos na minha sala eu via poucas pessoas que gostavam. Hoje em dia, talvez pela informação correr muito rápido, por passar as coisas muito rápido, toda hora você tá dando algo novo, tá passando algo novo. As pessoas tenham pulado essa parte do colocar a mão, do cheirar, do sentir, e tenham dado uma primeira importância em beleza, eu preciso passar essa informação. Deixa as pessoas se virarem com o que elas acham ou não. Então, cabe uma pesquisa melhor para saber, para entender realmente qual era o intuito. E mesmo se foi marcado no dia também, será que necessariamente era para intimidar? Claro, eu acreditaria que sim. Ninguém coloca um desfile muita ali, coincidência. sabe? Mas tem que ir a fundo mesmo, tem que ir lá questionar. A melhor coisa que isso tem para fazer, a melhor coisa que um jornalista pode fazer é perguntar. Até porque, como eu falei, aí foi eu que fui preguiçoso mesmo, eu não fui atrás, mas é só entrar no Diário Oficial, que todos os atos, inclusive da cúpula do Poder Federal, está no Diário Oficial da União. Tá lá. Marinhas e Forças Armadas. Aí o pessoal fala, o que tem a ver Marinha no meio do Planalto? Vai perguntar para eles, não para mim. Mas é só ver lá. Vai estar marcado o dia que, olha, o comandante da Marinha agendou para o dia X, né? Infelizmente, eu vejo que estão pulando muito os dados, né? E estão passando para frente. Por exemplo, esses dias, quando... Aí também uns 30 dias, o fundo eleitoral foi aprovado e eu compartilhei uma notícia que eu tinha visto, né? De que tais partidos votaram a favor do fundo eleitoral. Um amigo meu me chamou e falou, olha, esse daqui não votou. No caso era o PT. O PT não votou a favor. Eu falei, poxa, obrigado pela informação. Aí eu fui atrás daquela... Sabe quando fala, veja como votou cada deputado? Sim. Aí fui lá ver como é que o PT votou. Falei, realmente, o cara não votou aqui. Apaguei a publicação falando, mas desgraçado, o cara às vezes tá com a ideia de prejudicar o PT, vai lá e coloca. Mas, porra, pra quê, gente? É certo. Entendeu? Você pode criticar esse partido com muitas outras coisas. Agora... hoje em dia...
é uma desinformação São clara. É tipo uma afinidade que as pessoas tentam, parece que em tudo, denegrir a imagem de algo. Uhum. Não, cara, Custe o que tem custar. tanta coisa que partidos políticos já fazem que já se autodenigrem, você só pode ir lá e É só e apontar. imputar isso, apontar, tipo, mostrar, olha como isso tá errado, como é feito de forma errada. Aí você acaba fazendo um murmúrio em cima de algo que não aconteceu. Além de você perder a sua credibilidade, você dá mais credibilidade Uhum. pra algo que você quer mostrar que tá errado. ou pra Exatamente. alguma Depois disso eu não coisa. compartilhei mais nada daquele perfil. Aham. Você E foge, eu você tive a foge sorte de ter um amigo que me falou. Aham. Né? Muitas outras pessoas não vão ter essa Sim. mesma sorte. E vai tomar opinião sobre isso e vai bater na mesa até o final dizendo que, não fez. Aí vai chegar a fez. 50 milhões de visualizações a notícia Sim, falsa é. aí como o Facebook. Aí depois vai ser tarde demais. Aí já causou todo o estrago, inclusive eleitoral. Aqui eu vejo duas coisinhas ainda a se falar. Primeiro, o Facebook soltou uma nota aí que em todos os países que ele tem uma agência de fact-checking, que é, por exemplo, a agência Lupa, acho que é da Folha, alguém fala, essa caneca é azul. Compartilhou lá, pronto. Aí vem uma agência, um jornalista, fala, não, gente, essa caneca é branca e verde, né? Não sou palmeirense, nem torço pra ninguém, agora que eu percebi que é a cor do Palmeiras. Tá? É Coritiba, onde meu primo joga. Pronto. É as cores do Coritiba, onde o Alan joga. Tem um primo jogador de futebol, assim, Caramba. legal. Enfim, depois a gente fala um pouco sobre isso. Até me perdi. Aí vem um jornalista e fala, não, essa caneca não é azul, como eu tinha dado o exemplo. Né? O brasileiro, o Facebook tem parceria com várias dessas agências em um monte de país. O brasileiro é o que menos acredita nessas agências. Ou seja, também não quer alguém para dizer o que é falso, o que é verdadeiro, mesmo que exista alguém, né? O Brasil não é para amadores, é um negócio complicado. Tomar as próprias conclusões e sair atacando os outros, né? Que hoje é o que a gente mais vê, então, cada... Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sigo algumas agências de fact-checking, mas o que eu percebo é que tem muitas notícias que elas ignoram, tá? A gente comentou aqui do jato. Eu vi por cima, tá, gente? Então, eu vou dar só um exemplo. Não é um fato. É só uma Mas opinião, um comentário. O que eu vi, assim, alguém falando, era de que, nesse desfile também, o Bolsonaro tinha ordenado que os Gripens, acho que o Brasil só tem um, e está em fase de experimentação, os Gripens fizessem um rasante no STF para repetir aquela cena que teve em 2013, eu acho, né? Fala, gente, isso sim é uma intimidação, não é isso aí é intimidação clara, né? Cadê uma notinha para falar, olha, o ministro da Defesa aqui tá bostejando, ele tá falando merda, porque alguém vê uma notícia dessa, fala, nossa, realmente tá... aí você começa a tomar como forma, né, a coisa ali, você começa a falar, opa, mas calma aí, era tudo isso, é só um desfile mesmo? Não é, sabe, existe desfile e algo que alastra um pouco um desfile, né? Passou um pouquinho dos limites. Então, aí você começa a tomar você tem outros pontos para tomar uma conclusão, né, para formar a sua opinião. Inclusive, essa história do jato, ela já aconteceu há muito tempo. Jato, quebra, espelho, STF. Tipo 2013, 2012. 2012. Nessa época eu nem imaginava que eu ia ser jornalista. 12 era o quê? O Lula que tava... 12 era... Dilma já? Com 16, 20, 18... 10. 10, enfim. 14... Aqui, achei. Raul Jungmann, sei lá como pronuncia. Bolsonaro determinou que jatos sobrevoassem o STF para quebrar vidros. Ex-ministro disse que a ordem estaria por trás da motivação para a demissão de 3 comandantes das Forças Armadas. Mano... Desculpa, esse jato passou? Em 2012 realmente estava acontecendo um desfile X. E aí ele deu um rasante no STF. E como nossos prédios públicos são muito bem conservados, não aguentou e estourou. Você já viu o STF, né? Ele tem uma face toda espelhada na parte de fora. Assim como os outros Planalto, o Palácio do Planalto. Então ele estourou todos os vidros, né?
Mas foi num desfile X, era feriado, não tinha ninguém no lugar. Deixa eu ver Entendi. até o dia aqui, deve ter sido 7 de setembro, alguma Não, coisa assim. eu pergunto porque aconteceu realmente, porque eu 2 não de vi. julho de 2012. E se não Sei lá. aconteceu, foi meio que uma postejada do cara, né? Ele só falou por falar se não aconteceu. Se o jato não passou em cima, foi só um... Sim, mas o que eu digo é, cadê essas agências Aham. pra falar, ô ministro? Sim, sim. Em 2012, ele era deputado federal, era um deputado que Sim, não era ele acreditado. não tinha nada a ver. Entendeu? Aham. Talvez seja isso que muita gente fala, você só vê um lado, você só Aham. bate de um lado, tem que bater em todos. Sim, exatamente. Todos podem fazer alguma notícia falsa por algum interesse, então todos têm que apanhar. Sim. O que não pode acontecer é você só ficar com a lupa, como inclusive é o nome deles, ficar com a lupa de um lado e esquecer todas as marmotas do outro lado. Aquela coisa que a gente tava falando no podcast, inclusive. Assistam, quem não viu. Uhum. Episódio da semana passada, de quinta-feira, foi bem legal. Você, como jornalista, você tem que olhar para todos os lados e passar a informação correta, independente do seu âmbito. Ali, servindo a sua profissão, faça o seu trabalho. Olhe pela informação, não por quem é, pela pessoa, por nada. Você só tem que passar a informação. Então, da mesma forma como eu fiz um juramento de defender os direitos de quem quer que sejam, né? É por isso que quando eu falo assim que é censura de um lado, é censura de outro, porque é o direito que está sendo cerceado e não a pessoa, sim. você também tem essa função de a verdade acima de tudo. É. Nossa, ficou até um slogan de Bolsonaro, Sim, né? A verdade quase acima isso. de todos, de tudo, Deus, sei lá. Enfim, isso daqui, inclusive, mais uma questãozinha simplesinha de fake news, depois a gente passa pro desfile de 7 de setembro, foi que o TSE, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, é o vídeo anterior. Não, eu falei do Talibã 2 vídeos atrás. Eu falei do TSE, que ele tá com uma determinação lá, que quer desmonetizar os canais de política em 2022. O que é isso? O dinheiro que alguns grandes canais ganham, né? É a monetização, é um contrato que eu faço com o Google e dependendo da minha performance, ele te dá um dinheirinho daqueles anunciantes. O TSE quer que desmonetize todos os programas de política. Eu acho muito triste, porque, primeiro, eu não recebo monetização, mas é óbvio, todo mundo que entra aqui, eu podia estar em qualquer outra plataforma, a gente quer escalar para que um dia a gente tenha estrutura financeira para fazer mais vídeos. Isso é o que eu sempre quis fazer, mais vídeos. Mas enfim, então já é uma coisa ruim, aqui eu falo do meu próprio interesse, mas pensa aí outros canais que já estão estabelecidos, que tem editor, que tem jornalista, Sim. que tem apresentador, vão perder o dinheiro. Isso não tem outro nome não, é censura, tá? Censura, é o Estado dizendo, você não pode falar sobre isso. O que é uma palhaçada, porque em eleições é o período que mais deveria falar de política. É o período que deveria incentivar. Fora que, assim, principalmente nesse âmbito que é livre, a gente vê ideias de todos os lados. Não é algo que você fala assim, tá influenciando só para um lado, só tem canal que fala sobre isso. Não, cara, no YouTube você procura o que você procurar, tem. Tem alguém falando sobre aquele assunto, alguém falando sobre aquele viés político, alguém falando sobre algo que aconteceu, enfim. Então, pra quê? Você quer achar a Terra plana? Vai ter. Por que não Você incentivar quer achar a essas Terra redonda? pessoas? Vai ter também. Exatamente. Acho que era melhor incentivar essas pessoas de alguma forma, né, na Pois é. política. Incentivar eles que movem uma grande massa de pessoas interessadas na política a fazer com que essas pessoas também façam outras se interessarem. Uhum. Porque hoje em dia todo mundo fala, o brasileiro não sabe votar, o brasileiro não sabe fazer isso. Não tem fazer informação. aquilo. A gente vê o horário eleitoral, Que é uma que é a piada. propaganda eleitoral e desliga a televisão, vai escutar um rádio, vai escutar alguma coisa, não quer saber, não quer ouvir propostas, não quer ver debate. Uhum. Então, peraí, não é essa uma oportunidade para politizar as pessoas, para que não Pois é. haja mais esses debates tão sem argumentações que a gente vê as pessoas fazendo por aí, e até mesmo esse compartilhamento de um monte de fake news, porque as pessoas não estão acompanhando o que está acontecendo dentro da política realmente, e se bastam olhar uma landing page, que é só ali a matériazinha mesmo, o título e compartilhar. Sim. Então, qual o interesse real nisso, né? Então, às vezes, eu fico pensando o seguinte, das duas uma, você também falou isso aqui, acredito que outras pessoas, depois que escutam isso, falam, mas qual que é a lógica? Ou eles estão em uma tremenda má fé e estão querendo censurar, como eu disse, ou os caras são de uma inteligência astronômica e nós nunca conseguiremos entender quais são
os dignos interesses. Algo me diz que não é a segunda opção. Sim. Desculpa, tá? Imagina, você do ramo da TV, imagina o mesmo tribunal, olha como seria. Manda um ofício para todos os anunciantes da TV e fala, não paguem a televisão, X. Por quê? Porque um jornalista lá falou A e eu não gostei. Isso tem nome, censura. Sim. Tá? Censura não é só derrubar o canal, como eles faziam antigamente. Vou falar. Antigamente tinha os programas Ratinho, vinha falar alguma coisa lá, polêmica. Por ordem da segunda vara da Fazenda Pública, esse programa foi retirado. Acontecia ao vivo. Não é só dessa forma que tem censura. Esse é um outro meio de censurar também. Sim. É você impedir a liberdade de expressão. Existe um filósofo que, acho que era Popper, ele falava o seguinte, que não se tolera o intolerante. Tá? Vai falar assim, nossa, que lindo, né? Realmente. Vou botar Hitler pra falar, vai se fuder, morre. Desculpa, mãe. Morre, desgrama, né? Beleza. Agora, de novo, tirando aqueles clássicos dos nazistas filhas da mãe, quem são intolerantes? E quem é que diz que é intolerante ou não? Ou não. Aí que é o Mais uma vez problema. a gente entra no quem é o juiz. Quem é o juiz, entendeu? Eu prefiro dar voz, inclusive eu falo isso aqui no canal muitas vezes. Eu acho que o Brasil tem esse problema, as pessoas não falam de política, elas não discutem, e ficam ali, como que é? O nome é enclausurado. Mas enfim, fica ali guardado. Aí a primeira oportunidade que sai pra falar, sai assim, gesticulando, vou matar todo mundo. Vai falando, amigão, vai falando. Se você aquela falar bosta, frase, você vai né? ser repreendido imediatamente. É aquela frase que as pessoas falam até que surgiu na ditadura, que era realmente um meio de censura. Política, futebol e religião não se discute. Como assim? Se discute, sim. Se discute, sim. Religião, você tem as faculdades de teologia, que tem, inclusive, debates. Se fizer isso, vai pro inferno, não vai? Existe assim, inferno. Discussão, Futebol hoje tem os programas. Discussão não é briga. Discussão é debater ideias, trocar ideias sobre tais maneiras de ver algo. As pessoas falam, vamos discutir. Discutir não é brigar, levantar a voz, não. A gente está discutindo sobre notícias, comentando notícias, discutindo sobre elas. Nada fora de limites. Agora vamos dizer que eu sou um popperiano. E aí você fala uma coisa que eu não gosto. Falo, você é um intolerante, saia daqui! Então, eu acho que não é essa forma de se fazer política, assim, sim, sinceramente. Exatamente. Acho que foi justamente esse tipo de atitude que fez com que outros sistemas autoritários fossem para frente. Sim. Você acusa tal pessoa de ser má, aí algumas pessoas vão falar, é verdade, eles são maus. E aí você começa a exclusão. Enfim. Até porque, também, falando em outro ponto, assim, isso é meio que um efeito, né? Vocês conhecem o efeito manada, que as pessoas são levadas por uma grande massa. Então, quanto mais pessoas acabam aderindo àquilo, é mais fácil que as outras também olhem e falem, opa, acho que isso aí tá certo, vou lá, junto. Vou lá. Não tenho posicionamento algum, é mais fácil ir do lado de 50 pessoas do que de 2. Então, você acaba sendo levado inconscientemente. Isso, enquanto se você privilegiar o debate, você dá a oportunidade dessa pessoa que pensava que aderia a tal tese, falar, calma aí, não é bem assim, porque tem pluralidade de ideias, né? Tem muitas coisas que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho opinião, né? A gente teve as Olimpíadas, né? Eu olhei pro César aqui porque a gente discutiu bastante se tinha que ter investimento público nos esportes. Eu realmente não cheguei a nenhuma conclusão, porque eu vi que tem pontos a favor, tem pontos contra, né? Então eu precisava de pessoas que debatessem, um com ponto dizendo que sim, um com ponto que não, depois eu chegava numa conclusão. Mas parece que o pessoal não gosta de debater no Brasil, e os que querem recebem uma cacetada dessa do tribunal. Esse é um bom olhar, né? Tipo, eu vou parar primeiro e ver qual é o ponto pra mim tomar uma opinião. Já as pessoas leem qualquer coisa, igual a gente tava falando, toma como verdade e começa a atacar, e aí que a gente começa a disseminar mais e mais coisas ruins. Eu tenho tantas dúvidas, tipo, aborto, se tem que ser liberado ou não, drogas. Cada hora alguém vem com um argumento que vale, as que não argumentações vale, são muito válidas e você para fica ambos, assim, né? caramba, o que eu faço? Né? O que será que é melhor, né? Pra que lado eu vou, Às vezes eu também, tem muita coisa que, assim, como opinião própria, eu fico em cima do muro e falo, peraí, não dá, agora não dá pra eu te falar sobre isso.
Argumenta a favor e argumenta contra. Tá, eu tenho 2 argumentos, mas não sei qual que eu considero melhor. Se tivesse com a caneta, eu não tô com a caneta, então Sim, não coloca sim. essa responsabilidade Não comigo preciso, aqui. sabe? Não, esquece, não tenho como opinar e pronto. Enfim, triste, visto que aí o Poder Judiciário tá dando bem alguns passos, e é o Supremo, né, integrante do Supremo no caso, dando passos autoritários aí contra a liberdade de manifestação, é muito triste, né? Se ele faz isso com canais grandes, gigantes, a gente teve a Bárbara do Te Atualizei, que tem quase 1 milhão de seguidores, o que não vai fazer com o meu, que é pequenininho, né? É triste isso, é triste. Então é aquilo que eu falei, eu fiz um juramento defender o direito, seja lá contra quem for, né? A censura não pode ser admitida pro grande, pro pequeno, pro de direita, de esquerda. É tem uma que ter... regressão. Exatamente, infelizmente. E é, abre aspas, engraçado ver que está vindo de quem se diz o guardião da democracia. Triste, lamentável e condenável. Mas enfim, trocando de assunto, mas mantendo mesmo. Alexandre de Moraes mandou bloquear um Pix, né, para as manifestações de 7 de setembro. Como você sabe, o 7 de setembro costuma ter manifestações, costumam ter desfiles, né? E esse 7 de setembro especificamente, daqui a 2 semanas? 2 semanas. 1 semana e meia. Daqui a 1 semana e meia vai ter o... Que dia que a gente está? 1 semana e meia. 1 semana e meia. 1 semana e meia vai ter o 7 de setembro. E aí muitas pessoas estão marcando manifestações para protestar contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, blá, 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 blá. Enfim, aí a pessoa cria um Pix. Ajude a pagar um... Qual é o nome daqueles carros de som? Mas não é só carro de som, é esse negócio mesmo aí de carnaval. Trio elétrico. Trio elétrico, isso. Um trio elétrico, ajude a pagar a estadia de tal pessoa que tá vindo de outra cidade para cá. Enfim, tem alguns custeios que eles têm que fazer frente. Começa a fazer um movimento e um pixinho. Aí as pessoas voluntariamente, ninguém põe arma na cabeça de ninguém, vai lá e deposita um dinheirinho naquele pix para poder ajudar a pagar, né? A gente sabe que tem muita gente que fala, tem que fechar o Supremo, tem que tirar, fechar o Senado, fechar. Sempre tem manifestações nesse sentido. Aí, com base nisso, né, o ministro ele mandou bloquear esse Pix, tá? Então, você não consegue mais mandar dinheiro para cá, então ele cortou meio que uma fonte de financiamento. 2 coisas, o organizador não é idiota, é só fazer um outro Pix. Pronto, resolveu a vida. E segundo, faz um tempo aí que foi aprovada uma lei, se eu não me engano, está para sanção do presidente, que eu vou até ler aqui. Aí tem sempre, claro, as versões. Atentado ao direito de manifestação. Prisão de 1 a 4 anos para quem impedir, mediante violência ou grave ameaça. Lembrando que Estado, na definição clássica, é aquele que detém o monopólio da violência. Então, uma ação do Estado é violência por natureza. O livre e pacífico exercício de manifestações, partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, blá. Olha, parece isso. Parece um crime um atentado contra o direito de manifestação, tá? Lembrando que sempre uma crítica contra o Alexandre de Moraes, contra o Barroso, contra o Gilmar Mendes, eu não estou necessariamente falando que o STF tem que acabar. Eu posso até ter ideias, inclusive eu tenho ideias de que o STF tinha que ser reformado, tinha que mudar um pouco a ideia. Primeiro que a gente tem 27 estados. 26 mais o Distrito Federal e 11 ministros, então a gente já não tem representatividade na largada, né? Então eu tenho algumas ideias de que tinha que mudar. Sim. Isso não quer dizer que eu sou um antidemocrático, fascista, maluco, que quero que morram os ministros, entendeu? Isso eles têm que entender. Às vezes as pessoas fazem manifestações contra o funcionamento da STF ou contra a própria composição. Sim. Né? Eu estudei com os livros do Alexandre de Moraes, eram muito bons, cara. E acho que o cara é tão bom que o cara falou, eu sei que eu não tenho limites. Ultrapassou um pouco o que ele achava que era. Fica complicado quando a gente tem uma lei que fala uma coisa e você faz o... É porque o Supremo literalmente é Supremo, a última instância. Mas o suficiente para ultrapassar os poderes? Olha, quando eu terminei minha faculdade, fui fazer o trabalho de conclusão de curso, eu ia falar de uma coisa X e acabei indo para a seguinte premissa: juiz legisla, ou seja, o juiz
ele é considerado desde sempre a boca da lei, le bouche de loi. Aham. Ele julga conforme a lei, né? Ah, então quer dizer que o juiz é um robozinho da lei? Sim. Você não quer fazer isso, você vai virar deputado, vai virar senador. Aham. E aí você pode mudar a lei. Exatamente. Enquanto a lei é essa, você tem que julgar. Qual que é a... Uhum. O que você faz dentro do seu cargo? É isso, você está Exatamente. denominado a fazer isso. Você pode Então, fazer concurso para outra você- coisa. é, Concurso você não, você vai pode ser se juiz candidatar. E, sei lá, julgar um crime e criar uma lei na sua cabeça ali naquele momento pra querer julgar o cara como culpado ou inocente, você sabe. Imagina um júri, né? Todo mundo vota a favor, você fala, eu vou absolver porque Aham. isso é besteira. Isso é besteira, não pode. Sim. Então essa era a minha linha de pensamento. O juiz julga, cheguei à conclusão de que julga. E em 2011, quando eu me formei, eu falei, olha, orientador, vai chegar um momento que o poder judiciário, que até então era um poder que ninguém falava, Uhum. batia-se na Dilma, batia-se no Congresso. Não, 2011 era Dilma. Batia-se na Dilma, batia no Congresso, mas o judiciário todo mundo ficava ali, na miúda. Sim. Ele vai chegar um momento que ele vai perceber, falar, opa, eu sou a última linha do poder. Então, vou prender você. Vai fazer o quê? Vai recorrer. Eu sou Supremo. Não tem. E Não pra tem. onde você fugir? Pronto. Parece que o Danilo de 10 anos atrás tava certo. Tava- Infelizmente está chegando esse momento. Muita gente pergunta, então, o que fazer? Né? Tem muita gente que tem soluções aí realmente fora da lei. Eu Aham. não vou falar que é antidemocrático, mas é inconstitucional. Sim. Tá? Mas a forma constitucional é que o Senado atue. O Senado investigue, veja se realmente ultrapassou as linhas, e aí tem um crime de responsabilidade. Mas eu tenho que lembrar que em abril ou maio, não lembro, o Congresso rejeitou um projeto de lei que previa expressamente como crime de responsabilidade de um ministro do Supremo, quando o Supremo invadia as competências do Congresso Nacional. Então, Engraçado, vocês né? perderam a oportunidade aí. Como as coisas parece que vão casando assim umas com as outras. Pois é. Vem uma coisa aqui, você fala, não parece ser tão grave. Aí Uhum. acontece outra lá na frente, você fala, opa, mas e se tivesse acontecido ali? É complicado. Aí vão né? dizer Não que eu tem- falo que realmente o Supremo, o ministro cometeu um crime de responsabilidade. É uma notícia falsa ou não? É uma versão, é uma análise. É uma opinião. É uma Por isso que eu tenho isso, tantos exatamente. receios com essas previsões aí do que, principalmente considerando os nossos juízes supremos, que são mais políticos do que concursados. Eu já Sim. trabalhei com juiz concursado, né? Para você virar juiz não é qualquer um, não. Você tem que realmente estudar muito. O que acontece é que o STF é indicação política. Então, o STF é um tribunal também político. Né? Então, Talvez muito mais político do que... sim, naturalmente é político. Sim. Naturalmente político. Ele deveria ser uma corte constitucional que não julgava pessoas. Aham. A ideia, em tese, era tipo o Supremo Tribunal Federal americano. Ele não julga pessoas, ele julga teses. Sim. Por exemplo, assim, pode um presidente fazer A? Não estou perguntando se o Bolsonaro fez A e, portanto, é crime. Tô falando, pode fazer A? Aham. O Supremo vai decidir. Pode. Isso daí vai ser aplicado para aquele ali para frente, entendeu? Todo Uhum. presidente que fizer A vai se dar mal, E, entendeu? Você não julga a pessoa, você julga a tese. E como é que nos Estados Unidos era formado? Também Era indicação. era indicação política também? Tanto é que teve muita resistência com a indicação do Trump. Ele tinha, acho que, duas vagas, ele indicou pessoas que eram declaradamente conservadoras. Uhum. Né? Aí muita gente queria impedir, queria barrar para dar tempo do Biden assumir. Assumir, não pra acontecer. poder, Ah, entendi, entendeu? entendi. Mas ele acabou informando, acabou fazendo a nomeação. Né? Infelizmente, o Brasil adotou esse sistema. De novo, críticas a gente tem. Eu acho que é uma proposta que podia mudar. Sim. Todo poder é do povo, artigo 2º da Constituição Federal. Então o povo pode fazer propostas. Uhum. Né? O que não pode ser encarado é que eu quero o fim do Supremo. E nem também quem queira o fim do Supremo, constitucionalmente falando assim, ó, tem que acabar porque esse sistema aqui não está certo, tem que fazer um outro. Isso não é antidemocrático, isso não é anticonstitucional. Sim. Afinal das contas, a gente tem um motorzinho funcionando aqui, certo? Vamos fazer a analogia de um carro. Lá atrás, em 1900 e alguma coisinha assim, quando o Ford fez um motorzinho, o motor funcionava, não funcionava?
Mesmo assim, os engenheiros continuaram estudando e desenvolvendo Sim. mudanças para que o motor funcionasse um pouco melhor. Um pouco melhor. É a mesma coisa, a política é um motorzinho e os políticos são as engrenagenzinhas, Uhum. né? Eu acredito que a todo instante a gente pode melhorar Sim, até isso daí. porque a sociedade em si, ela muda. Muda. Então, 100%. se não adianta você ter uma política velha numa sociedade Estática. atual. É. Pensa, por exemplo, a democracia é indireta no Brasil. A gente elege representantes porque era impossível juntar, na época, 50 milhões de pessoas para dizer sim ou Sim não. ou não. Nos tempos de hoje, com certificação digital, a gente já consegue fazer consulta pública, Uhum. entendeu? Ó, os fatos que eu acabei de falar, que desarmamento, drogas, aborto. Pô, faz uma consulta pública, um plebiscito. Hoje você tem certificação digital, eu tenho um certificado digital que eu uso para peticionar no processo. E dizer que aquele PDF, quem subiu foi o Danilo, certificado por uma autoridade certificadora. Tá vendo? A sociedade muda e aquela coisa que era impossível naquele Vai se instante tornando. começa a ser possível. Então, pensar também diferente, pensar em reforma, não é antidemocrático. Antidemocrática é eu pegar os meus foices e as minhas, como que eram, as tochas, aparecer no Supremo e tomar de assalto. Aham. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Isso aí é inconstitucional. Mas eu propor mudança, alteração do sistema, isso faz parte. Inclusive Exatamente. tem Inclusive que- faz parte de uma sociedade democrática. em si. Aham. Uhum. Enfim, mas mesmo assim ele mandou bloquear. De novo, o homem tá doido, o homem tá sem freios. Tá lá, tá atuando. Como se não houvesse amanhã. Não é à toa que o nosso presidente da República apresentou um pedido de impeachment ou de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? O STF se manifestou da seguinte nota. A democracia não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões. E que Moraes vai aguardar a deliberação do Senado. É óbvio, ele só pode fazer isso, ele só pode aguardar. Né? Mas não tolera que o magistrado seja acusado por suas decisões? Não sei. Eu sei que o certo você recorre das decisões, Aham. tudo. Mas, de novo, quem é supremo é o tribunal, não os senhores. Os senhores são alvos de críticas, sim. Tá? Senão, são ditaduras. São ditadores. Aí Aí, não não tem- é aí democracia. sim não é democracia, entendeu? Em regimes democráticos, admite-se sim críticas, tá? Repúdio. Nem sempre você concorda com a decisão. Pensa, eles são agentes públicos, como eu falei, políticos. Eles são indicados por presidentes. Eu acho que tinha ministro indicado pelo Collor. Collor é Até 92, 92, 94, aham. 93. Então, nós estamos tendo repercussões de políticos daquele momento que nem sempre a sociedade concorda. Sim. A gente tem ministro do Fernando Henrique Cardoso, tem ministro do Lula, tem ministro da Dilma, tem ministro do Bolsonaro agora, que vai ficar Por vários pelo futuro. e vários anos. E às vezes eles são meio que... Eles seguem a cartilha de quem indicou. Você Uhum. pode não concordar. Sim. E o fato de você não concordar, você é um fascista louco? Aí entra mais uma vez no fato dos anos também terem passado desde a nomeação há 20 anos atrás. Será que eles realmente se atualizaram também junto com as pautas e com o que a sociedade está colocando no papel hoje, Ó, está tentando fazer hoje? Na faculdade de Direito a gente aprende o seguinte, que a sociedade avança e o direito não acompanha. Então, Né? O direito está sempre atrás. Aí o juiz tenta dar uma oxigenada. Né? aquele empurrãozinho. Isso, ele às vezes, realmente isso sempre aconteceu, apesar de eu ser contra. Aham. Porque eu acho que tem que mudar, quem tem que mudar é quem foi eleito pelo povo, não o juiz. Tá? Mas o juiz dá aquele jeitinho, fala, não, olha, mas agora vamos aplicar... Veja bem. Vamos aplicar este caso como um parâmetro. Aham. Enfim, né? Mas pensa, o direito sempre está um passo atrás, infelizmente. Eu fico desanimado quando falo do Supremo, sinceramente. Mas tá lá, a gente viu que muitos ex-presidentes da República manifestaram repúdio ao ato. Realmente, ele podia pedir para qualquer pessoa apresentar, não precisava ser ele. É que para a base dele é maravilhoso. Sim. Os bolsonaristas piram. Falam, ei, Bolsonaro O apresentou. homem está trabalhando. Mas o cara se expõe, causa instabilidade para todo mundo, para o país inteiro. Enfim, tanto é que não é o primeiro pedido, tá? O Alexandre de Moraes já teve alguns pedidos de impedimento, mas esse
é o que está causando manifestação da OAB, que votou um parecer que o Conselho Federal condena. Sim. Os ex-presidentes da República. Aí também não tem nenhuma surpresa, que o ex-presidente é Dilma, Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso, que integram a oposição. Então eu não esperava absolutamente nada além de uma resposta negativa, né? Se fosse um pedido outro qualquer, talvez não tivesse tanta rejeição assim. Eita. Às vezes eu fico pensando, falar que esse povo não tem assessoria? Pô, tem tanta gente lá do lado deles, não tem alguém pra falar, olha, não vai cair bem isso. Eu já me perguntei isso muitas vezes, principalmente por causa das declarações, algumas declarações do Bolsonaro em si, que ele fala uma baboseira, que ele fala as baboseiras dele. Aí eu falo, cara, eu acho que o assessor de imprensa dele não dorme. Porque... O assessor de imprensa dele existe? É a primeira dúvida que eu faço. Exatamente. Peraí, como que você coloca no seu currículo assim, 2018, o que você fazia da sua vida? Assessor de imprensa Jair Bolsonaro. Peraí, cara. Não vou te contratar não. Não, você trabalhou mesmo, tipo... Tem uma matéria que a gente chama de crise... Gestão de crise? Crise de imagem, gestão de crise. O cara só faz isso, né? Ele é especialista em gestão de crise. Ele não faz mais nada no trabalho dele a não ser gestão de crise. Todo dia tem alguma coisa, então... Acho que ele não sei, ou o Bolsonaro está pagando e falando, não fala nada não, deixa que eu mando em tudo. Inclusive tem uma charge aí que fala que os intérpretes de Libra também tiveram que fazer um novo idioma de tantas palavras novas que ele... Não tava na caderneta das Libras. É complicado. O cara vai ter que... Golden Shower, como ele vai ter falar isso em Libras? É difícil Enfim, mesmo, né? Como eu falei, tem muitas outras notícias. Tô vendo que a gente tá estourando já um pouquinho aqui do tempo, tá? Mas, tem aqui a mini reforma eleitoral que passou na Câmara, que queria colocar o distritão e o voto preferencial. Olha que merda. Você vai votar, você vota em 5 candidatos do Executivo, em ordem preferencial, que você gostaria. Então você vota em 5 presidentes. Olha que maravilha. Mais 2 senadores, um governador, um deputado estadual. Você ia votar isso aqui, tá? Imagina a ficha que as pessoas iam levar na hora de votar. As pessoas já levam uns papelzinhos, as colinhas, né? Ela vem uma lista de mercado. Não, calma aí, agora tem que... Pelo amor de Deus. Ia se perder. Putz, será que eu já votei nesse? E eu tenho que votar qual? Qual desses aqui? Eu posso votar em um e votar nulo nos outros? Sim. Eu fui mesário durante, uns 20 anos. Meu amigo, quando não tinha esses 4 a mais, era só isso aqui, já era uma complicação. Já era um problema, imagina agora. Voto preferencial. A ideia é muito boa. A ideia é para a Suécia, para a Dinamarca, tá? Talvez a gente tenha que ir um pouquinho mais para frente. Volta das coligações, então os partidos podem se coligar para ficar mais fácil eleger deputados, deputados estaduais, senadores e vereadores, que eu acho errado, porque se eu tenho tamanha diferença de ideologia para você que eu tive que fundar um outro partido, é porque a gente não concorda. Exatamente. Parece que eu tô... É aquilo que eu falo, parece que eu falo umas obviedades, enfim, né? O Pix aqui, essas semanas aí também a CPI já tá chegando ao finalzinho, né? Daqui em breve a gente vê o relator, que é o cara de Alagoas. Renan Calheiros vai dar o parecer dele, e aí ele vai encaminhar para o Ministério Público, quem quer que seja, né? O PGR está sendo sabatinado hoje, dia inclusive 24, agora. Terça-feira, exatamente, está sendo sabatinado para ser reconduzido, Augusto Aras, né? E é isso aí, como eu falei, esse mês aí teve bastante notícia. Saindo da política, quem quiser ir para a Espanha liberou já qualquer vacina. Verdade. Qualquer vacina pode entrar na Espanha, contanto que você fique 14 dias, você tenha tomado a segunda dose, tem que ser totalmente imunizado até 14 dias atrás. Inclusive a Coronavac. Por que eu tô falando inclusive a Coronavac? Porque eu desconfio dela? Não, é porque lá na Europa em si, não estavam aceitando a Coronavac. Sim. Então a Espanha falou, pode vir, desde que você leve o certificado, mostrando que você tomou a segunda dose,
há mais de 14 dias e que esteja traduzido em espanhol. Outra matéria que saiu recentemente é que a Coronavac, os estudos que estão fazendo com a variante Delta, a Coronavac é a mais eficaz. Amém, Jesus. Contra a variante. Amém, Jesus. E por isso que eles estão vendo sobre mesclar alguma coisa de vacina e tal. Talvez até possa ser até um avanço da Coronavac, esse motivo para outros países estarem começando a olhar com um olhar diferente. Mas eram algumas vacinas da China e a Coronavac estava entre uma das mais eficazes e potenciais Contra a variante Delta, que é uma das variantes mais doidinhas aí. Tá pior agora, né? Que mais ataca. Na verdade, ela é um pouco menos mortal. Ela é menos letal, mas ela é mais contagiosa. Mas muito mais transmissível. Já jogou Plague Inc? Não. Nunca jogou? Não. Dá uma olhada na Steam lá, que é baratinho. É um jogo que você... A função do jogo, a missão do jogo é matar a humanidade. Ah, legal. Você cria um vírus... Já jogou, César? Você cria um vírus, né? E a sua ideia é exterminar a sociedade. Um dia eu tava tomando café na Liberdade e tinha uma mulher atrás de mim falando sobre esse jogo, porque eu lembro da história. Plague Inc. aqui. Você escolhe... Opa! Você... Sai. Pera que eu tô... Você escolhe aqui vírus, etc. Legal. E como que se ganha esse jogo? Primeiro você aumenta o contágio e depois a letalidade. Porque se você aumenta muito a letalidade, você mata o seu hospedeiro, você morre. E inclusive o infectologista falou que esse é o caminho natural. Teve uma doença que eu esqueci qual é ao certo, só que ela era muito letal. Deve ser ebola, porque ebola é do mal. E ela acabou se extinguindo junto com todas as pessoas que ela infectou. Tá vendo? Ela ia se infectando, então ela ia matar. E ela não ficava ela matava o hospedeiro, só que ela não fica. Tem doenças que ainda ficam vivas no hospedeiro, os vírus, bactérias, enfim, ainda continuam vivos depois de um tempo que o hospedeiro morre. Aquela doença não ficava. Eu esqueci qual é, então não vou falar. Ebola tá aí, então não é ebola. É alguma, eu não lembro o nome ao certo, mas pesquisem que é legal. Tem até uma historinha curiosa sobre isso, que eu falei, caramba, os vírus são meio malucos, E um infectologista falou que o caminho natural de todo vírus é esse. Primeiro ele nasce descontrolado, sem saber muito bem o que ele faz. Aí, naturalmente, ele é muito letal, mata muito, mas depois ele mesmo... A seleção natural fala, olha, se eu for muito letal, eu vou matar os hospedeiros, eu vou morrer. Então, a variante que permanece é aquela que é mais contagiosa e menos letal, naturalmente. É engraçado isso, né? Parece que eles não têm uma... Todos eles se juntam e falam assim, ó... Parece que tem um congresso dos vírus. A gente tá matando muita gente agora, vamos fazer uns estudos aqui, aí junta só os cientistas tops dos vírus e começa a fazer estudo. Ó, galera, só o contagioso, hein? Mortal fica pra lá. Não, você não, você já tá matando muito, vem você pra cá. Pois é, naturalmente a gente vai chegar ao momento em que vai ser muito contagioso, é tipo a gripe. Em 2019 morreram 14 pessoas no Brasil inteiro com gripe, ou seja, ela mata... Mas sim, assim. Mas todo mundo tem gripe uma vez no ano. Uma vez no ano. Esse é o caminho nariz natural. Sempre vai estar escorrendo ali. E você vai ter que tomar alguma coisinha lá. Né? Então, naturalmente, vamos chegar a esse ponto também que o corona vai dar uma estabilizada na letalidade. E até porque a gente está tomando vacina, então pode ser letal, mas a gente vai ter uma proteçãozinha. Estaremos obrigando ele mais um pouco a não ser tão letal. Vai ter que ser um pouquinho mais esperto para pegar a gente. Né? Eu não lembro, não sei porquê, mas eu lembrei um pouquinho do passaporte da vacina. Qual é o nome do cara? Prefeito daqui. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes falou que vai começar a fazer feiras. Você falou do congresso das vacinas, aí eu lembrei do congresso que vai acontecer na vida real. Feiras, São Paulo sempre ficava ali entre primeiro e segundo lugar em número de turistas no Brasil. Fala, turismo em São Paulo? Turismo de negócios. As pessoas vêm para cá para fazer feiras e eventos. Sim. E aí com a pandemia... Morreu, porque se entrava lá no AMB era 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, o prefeito vai voltar, vai autorizar a volta de congressos e feiras, desde que você apresente aquele certificadinho que eu apresentei aqui, mostrando que você está vacinado. Tanto para pessoas do país, quanto para pessoas que vêm de fora? Ele só falou isso na reportagem, Luciano. Aí o jornalista corre atrás aí. Minha pessoa é só comentar. Tá bom, vou pesquisar e a próxima vez que eu vier aqui eu vou ter essa informação. Corre atrás. Mas certamente vão fazer alguma coisinha lá. Talvez até para entrar no país ele em algum momento. É o mínimo, né? Pelo menos. No Brasil... Então, esse que é o Brasil não é para amadores. A gente fica falando... Outros países exigem, mas eu lembro que eu vi uma decisão na semana passada de uma juíza que exigiu quarentena em São Paulo
para quem chegasse do Reino Unido. Não é, Marcelo? Então, já passou quase 2 anos do começo da pandemia. Agora, então o Brasil é um pouco lerdo. Mas certamente... Demorou um pouco, né? Assim, mais ou menos. Obrigado. Mas Quase resolveu, viu? Se você pensasse nisso 2 anos pouquinho atrás, antes, certeza que ia estar um pouco melhor. Enfim. Muitas outras notícias, tá? Tais como eu falei, a gente teve dificuldade de selecionar o que queríamos comentar, tá? Quer alguma outra notícia? Deixa aqui no comentário, vai ser um prazer a gente comentar. Seja por um vídeo, um story, segue a gente também no Instagram, Política do Bom Senso, como tá escrito aqui. Lá eu faço algumas intervenções, stories. Tá bloqueando? Lá pra cima? Calma aí, gente. Aí? Tá. Segue a gente também no Instagram. Luciano, se alguém quiser falar com você, como é que faz? Instagram, Facebook, Twitter, qualquer rede social, _ Lu Souza, com Z e H no final. Então é LUSOUZAH. Uhum. Pode falar lá comentários, perguntas, dúvidas, quer saber mais sobre jornalismo, quer saber mais sobre jogos, que é uma coisa que eu tenho uma aptidão grande também. Uhum. Falamos bastante no episódio do podcast. Assistam o nosso podcast, que foi muito legal. Comentem lá pra gente fazer uma parte 2, uma parte 3. E lá é um podcast que não necessariamente é político, tá? A gente fala de amenidades. É o momento que eu consigo também falar sobre outras coisas. Isso. Então, bom, minha rede social é essa, @_Lu Souza, me segue lá, acompanha as coisas, posto umas coisas legais também. E pra finalizar, queria agradecer ao Danilo pelo convite. Imagina. Foi muito legal falar um pouco sobre notícias, trazer um pouco do lado jornalístico, do lado pessoal, opinião, estar mais uma vez na frente das câmeras. E obrigado. Imagina, você está à disposição, a casa está à disposição. Isso é presença VIP, amigo nosso, quando você quiser. Tá aqui. Quero gravar um vídeo sobre tal coisa. Pode vir, não tem problema nenhum, tá? Fechado. Agora, fazendo o serviço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Deixa um like, ele é importante pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Segue a gente também no Instagram, o nome é esse aqui, não foge muito não. Tá lá, às vezes a gente posta alguns cortes dos vídeos que nós fazemos aqui, porque, por exemplo, esse vídeo teve 1h22 mais ou menos, né? É muita coisa para ver. Lá a gente acaba cortando a partezinha aqui. Aqui é legal você saber. Segue a gente lá também no Instagram, deixa seu like, a sua interação conosco. E é isso, acredito. Já falei tudo que eu tinha que falar. Me segue também no Instagram, _Matos, tá? Lá você vai ver foto da Bosa, minha cachorra. É linda, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.